A colher tremeu na mão de Lucas antes de tocar a comida. Ele sabia o que viria em seguida. O avô estava sentado à cabeceira da mesa com aquela postura ereta, os olhos duros fixos no prato do neto. O rádio tocava alto na sala ao lado, uma música velha que ninguém prestava atenção. Era sempre assim. Barulho para cobrir o silêncio que vinha depois. O velho esticou o braço devagar, quase teatral. Os dedos finos, manchados pela idade, pegaram a borda do prato de Lucas e puxaram com firmeza. O arroz deslizou pelo tampo da mesa. O feijão deixou um rastro escuro na toalha. Lucas não ergueu os olhos. Só sentiu o estômago se revirar, a boca seca, a vergonha subindo pela garganta. Quem não trabalha, não come. A frase saiu baixa, quase um sussurro, mas atravessou a cozinha inteira como uma lâmina. Lucas engoliu em seco. As pernas estavam pesadas, o corpo todo parecia de chumbo. A doença tinha começado meses atrás, com aquela sede que nunca passava, o cansaço que grudava nos ossos, a visão embaçada que fazia ele tropeçar nas próprias sombras. Mas o avô nunca quis saber. Para ele, doença era desculpa. Fraqueza era falta de vergonha na cara. A cuidadora estava no canto da cozinha fingindo limpar a pia. Ela viu tudo. Ela sempre via. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. A mão dela desceu até o bolso do avental, os dedos tocaram o celular e, sem fazer barulho, ela apertou o botão vermelho. 3 meses antes, Lucas acordava às 5 da manhã para ajudar o avô com a horta. Ele era um rapaz forte, de ombros largos e mãos calejadas pelo cabo da enxada. Gostava do silêncio da manhã, do cheiro da terra molhada, do café quente que esperava na mesa quando o sol subia. Morava com o avô desde criança, depois que a mãe foi embora e nunca mais voltou. O velho era duro, seco nas palavras, mas era tudo que Lucas tinha. A casa ficava no fim de uma rua de terra, cercada de outras casas iguais, todas com portões baixos e quintais cheios de ferramentas velhas. O avô era conhecido na comunidade. Tinha fama de homem sério, trabalhador, que nunca pedia nada a ninguém. Aos domingos, ele ia no asilo da cidade como voluntário, ajudava a servir o almoço, conversava com os idosos, fingia ser bondoso. As pessoas comentavam: seu Armando é um exemplo. Lucas ouvia calado, porque sabia que dentro daquela casa o exemplo era outro. Mas então os sintomas começaram. Primeiro foi a sede. Lucas bebia litros de água e continuava com a boca seca, a língua colada no céu da boca. Depois veio o cansaço, aquele peso que fazia ele sentar no meio do serviço, sem força para continuar. Os olhos começaram a embaçar. Ele tentou esconder, mas o avô percebeu quando Lucas derrubou a caixa de ferramentas porque não enxergou onde estava. O que foi? Ficou fraco agora? Lucas não respondeu. Só abaixou a cabeça e juntou as ferramentas do chão, uma por uma, com as mãos tremendo. Naquela noite, ele foi ao posto de saúde sozinho. A médica olhou os exames e balançou a cabeça. As palavras vieram devagar, mas caíram como pedras. Diabetes tipo 2. A glicemia estava em 450 miligramas por decilitro. Perigoso. Urgente. Lucas voltou para casa com uma receita amassada no bolso e um medo que ele nunca tinha sentido antes. Ele contou para o avô na mesma noite. O velho estava sentado na cadeira da sala, assistindo o noticiário. Ouviu tudo sem tirar os olhos da televisão. Então agora você vai ficar aí parado, esperando que eu faça tudo? Lucas sentiu o peito apertar. Não era compaixão que ele esperava. Nem amor, só um pouco de compreensão. Mas o avô já tinha decidido. Doença era frescura. E frescura não tinha lugar naquela casa. Os dias seguintes foram diferentes. Lucas tentava ajudar, mas o corpo não obedecia. A insulina ainda não tinha feito efeito, os remédios causavam tontura e ele passava horas deitado no quarto, ouvindo o avô bater panelas na cozinha com raiva. Na hora do almoço, o velho deixava o prato de Lucas no canto da mesa, longe, como se fosse um castigo. Às vezes ele comia, às vezes não, e foi aí que a cuidadora chegou. Ela se chamava Neide. Tinha uns 50 anos, cabelo curto pintado de castanho, mãos ásperas de quem trabalhou a vida toda. O posto de saúde indicou ela quando a médica percebeu que Lucas não estava conseguindo se cuidar sozinho. O avô aceitou a cuidadora porque não tinha escolha. Ou isso, ou o neto ia acabar internado. Mas deixou claro desde o primeiro dia que ela estava ali só para cuidar de Lucas. Nada mais. Neide entrou na casa naquela segunda-feira de manhã,
Viu a bagunça no quarto de Lucas, o cheiro de mofo nas roupas sujas amontoadas no canto e não disse nada. Ela ajudou o rapaz a levantar, mediu a glicemia com um aparelhinho que apitava, preparou o café da manhã dele com cuidado, calculando cada grama de carboidrato. Lucas comia devagar, envergonhado, sentindo o peso do olhar do avô na nuca. "Agora ele tem babá", murmurou o velho da sala. Neide ouviu, mas fingiu que não. Ela sabia onde estava pisando. Já tinha trabalhado em casas assim antes. Famílias onde o doente virava peso, onde a compaixão secava junto com a paciência. As semanas passaram. Lucas começou a melhorar aos poucos. A insulina estava regulando a glicemia, os remédios faziam efeito e ele conseguia ficar de pé por mais tempo. Mas o avô não suavizou. Pelo contrário, quanto mais Lucas melhorava, mais o velho parecia irritado. Como se a recuperação do neto fosse uma afronta. Nas refeições, o ritual continuava. O avô empurrava o prato de Lucas para o canto da mesa, às vezes nem servia comida para ele. Quando Lucas tentava pegar o próprio prato, o velho batia a colher na mesa e falava alto: "Quem não trabalha não come. Assim meu pai me ensinou." Lucas engolia a humilhação junto com a pouca comida que conseguia. Neide observava tudo do canto da cozinha com os lábios apertados, o maxilar tenso. Ela nunca tinha visto nada igual. Não era negligência, era crueldade. Deliberada, fria, repetida. Um dia, ela viu o avô jogar fora a marmita que ela tinha preparado para Lucas. O velho abriu a geladeira, pegou a marmita e despejou tudo no lixo. Bem na frente do neto. "Comida é para quem presta", ele disse. Lucas não reagiu. Só baixou os olhos e saiu da cozinha, arrastando os pés. Neide ficou parada, com o pano de prato na mão, sentindo a raiva subir. Mas ela não podia fazer nada. Ainda não. As noites eram piores. Lucas passava horas acordado deitado no escuro, ouvindo o avô resmungar sozinho na sala. O velho falava alto, como se estivesse conversando com alguém, mas era só ele e a raiva. Reclamava da vida, do neto inútil, da doença que não tinha cura, da casa que estava virando um hospital. Lucas começou a emagrecer de novo. Não por causa da diabetes, mas porque não estava comendo direito. O medo de ir até a cozinha, de encontrar o avô, de ouvir as palavras cortantes, era maior que a fome. Ele bebia a água da torneira do banheiro, escondia bolachas debaixo do travesseiro, esperava a madrugada para comer alguma coisa sem ser visto. Neide percebeu. Ela viu o rapaz ficando mais magro, mais pálido, mais apagado. Viu a glicemia dele começar a oscilar de novo, subindo e descendo sem controle. E entendeu que algo precisava ser feito. Foi numa quinta-feira. O almoço estava pronto. Neide tinha feito arroz, feijão, frango desfiado e salada. Ela serviu os pratos e chamou os dois para a mesa. O avô sentou na cabeceira, como sempre. Lucas sentou do lado oposto, com os ombros caídos, as mãos tremendo levemente. O velho pegou o prato do neto e puxou para perto de si. Lucas nem reagiu. Só ficou olhando para a mesa, esperando o que viria. "Quem não trabalha, não come." A frase saiu como um resmungo, mas foi ouvida. Neide estava na pia, lavando uma panela. Ela parou, fechou a torneira e, com a mão ainda molhada, desceu até o bolso do avental. Os dedos encontraram o celular. Ela desbloqueou a tela sem olhar, abriu o aplicativo de gravação e apertou o botão vermelho. O avô continuou falando. "Você acha que eu sou obrigado a sustentar vagabundo? Você acha que comida cai do céu? Eu trabalhei a vida inteira, ouvi? A vida inteira. E você aí sentado, fazendo corpo mole, enchendo a casa de remédio, de aparelho, de frescura." Lucas não levantou os olhos. Neide continuou gravando. O rádio tocava na sala, como sempre. Mas dessa vez, a voz do avô estava mais alta que a música. Lucas estava sentado numa sala pequena, clara, cheirando a café fresco. A assistente social estava do outro lado da mesa, com uma pasta aberta na frente dela, lendo o relatório de Neide. Ela ergueu os olhos e sorriu. "Você está seguro agora." As palavras soaram estranhas. Lucas não sabia mais o que era estar seguro. Fazia tanto tempo que ele vivia com medo, com fome, com vergonha, que a ideia de paz parecia irreal. Dona Irene conseguiu uma vaga para ele num abrigo provisório ligado ao asilo. Não era luxo. Era um quarto compartilhado, uma cama limpa, 3 refeições por dia e um acompanhamento médico de verdade. Mas para Lucas, era mais do que ele tinha tido nos últimos meses.
Nos primeiros dias, ele mal conseguia comer. O estômago tinha encolhido. A ansiedade voltava sempre que alguém entrava na sala. Ele esperava ouvir a voz do avô, o som do prato sendo empurrado, a frase que nunca saía da cabeça: quem não trabalha, não come. Mas aos poucos, algo mudou. As enfermeiras eram gentis. Elas mediam a glicemia dele todos os dias, ajustavam a insulina, explicavam o que cada número significava. Neide ia visitá-lo 2 vezes por semana, sempre trazendo uma marmita feita em casa, sempre sentando do lado dele enquanto ele comia. Você não precisa mais ter medo, ela dizia. E Lucas começou a acreditar. A glicemia dele estabilizou. Depois de semanas de acompanhamento, os valores baixaram para 120 miligramas por decilitro. Normal, controlado. Ele engordou 3 quilos. O rosto ficou menos pálido. Os olhos, que antes pareciam apagados, voltaram a brilhar. Um dia, a assistente social chamou ele para conversar. Lucas, a gente precisa falar sobre o seu avô. Ele sentiu o peito apertar. Mas ela continuou com calma. Ele foi notificado. A defensoria abriu um processo. E ele sabe que se tentar te buscar, vai responder por maus tratos. Você não precisa voltar para lá. Nunca mais. Lucas engoliu em seco. Ele não sabia se sentia alívio ou culpa. Parte dele ainda achava que devia alguma coisa para o avô. Que talvez tivesse sido fraco demais. Que talvez merecesse o que passou. Neide percebeu o conflito no olhar dele. Lucas, escuta. Você não fez nada de errado. Você ficou doente. E doença não é falha. Não é preguiça. Não é desculpa. É vida. E a vida às vezes dói. Mas você tem direito de viver sem ser punido por isso. Ele abaixou a cabeça e chorou. Pela primeira vez em meses, ele chorou sem segurar. E Neide ficou ali, segurando a mão dele em silêncio. 3 meses depois, Lucas conseguiu um emprego. Nada grande. Ajudante numa marcenaria, serviço leve, 6 horas por dia. O dono sabia da diabetes dele, sabia que ele precisava de pausas para medir a glicemia, para comer no horário certo, e não ligou. Contratou mesmo assim. No primeiro dia de trabalho, Lucas voltou para o abrigo com um sorriso tímido no rosto. Ele mostrou o crachá para Neide e ela abraçou ele apertado. Eu sabia que você ia conseguir. Ele ainda morava no abrigo, mas agora estava juntando dinheiro para alugar um quartinho, pequeno, simples, mas dele. O avô continuava na mesma casa, sozinho. Os vizinhos pararam de cumprimentar. A comunidade que antes o via como exemplo, agora o via como o homem do vídeo, o voluntário falso. O caridoso que maltratava o próprio sangue, ele tentou ligar para o Lucas uma vez, mas o número não existia mais. Lucas não voltou, não por raiva, mas porque entendeu que às vezes se salvar significa deixar para trás quem te machucou, mesmo quando essa pessoa deveria ter te protegido. Hoje, Lucas acorda cedo. Mede a glicemia antes do café. Come devagar, sem pressa, sem medo. Trabalha, conversa com os colegas, volta para o abrigo, janta com os outros moradores. E antes de dormir, ele olha para o teto e respira fundo. Ele está vivo. Ele está inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem o direito de estar aqui. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez esteja em silêncio, com fome, com medo. E talvez precise de alguém que grave. Que denuncie. Que não finja que não viu. Porque, às vezes, a diferença entre morrer aos poucos e voltar a viver é só uma pessoa que decide não ficar em silêncio. Lucas estava sentado numa sala pequena, clara, cheirando a café fresco. A assistente social estava do outro lado da mesa, com uma pasta aberta na frente dela, lendo o relatório de Neide. Ela ergueu os olhos e sorriu. Você está seguro agora? As palavras soaram estranhas. Lucas não sabia mais o que era estar seguro. Fazia tanto tempo que ele vivia com medo, com fome, com vergonha, que a ideia de paz parecia irreal. Dona Irene conseguiu uma vaga para ele num abrigo provisório ligado ao asilo. Não era luxo. Era um quarto compartilhado, uma cama limpa, 3 refeições por dia e um acompanhamento médico de verdade. Mas para Lucas, era mais do que ele tinha tido nos últimos meses. Nos primeiros dias, ele mal conseguia comer. O estômago tinha encolhido. A ansiedade voltava sempre que alguém entrava na sala. Ele esperava ouvir a voz do avô, o som do prato sendo empurrado, a frase que nunca saía da cabeça. Quem não trabalha, não come. Mas aos poucos, algo mudou. As enfermeiras eram gentis.
Elas mediam a glicemia dele todos os dias, ajustavam a insulina, explicavam o que cada número significava. Neide ia visitá-lo 2 vezes por semana, sempre trazendo uma marmita feita em casa, sempre sentando do lado dele enquanto ele comia. Você não precisa mais ter medo, ela dizia, e Lucas começou a acreditar. A glicemia dele estabilizou. Depois de semanas de acompanhamento, os valores baixaram para 120 miligramas por decilitro. Normal. Controlado. Ele engordou 3 quilos. O rosto ficou menos pálido. Os olhos que antes pareciam apagados voltaram a brilhar. Um dia, a assistente social chamou ele para conversar. Lucas, a gente precisa falar sobre o seu avô. Ele sentiu o peito apertar, mas ela continuou, com calma. Ele foi notificado. A defensoria abriu um processo. E ele sabe que se tentar te buscar vai responder por maus tratos. Você não precisa voltar para lá, nunca mais. Lucas engoliu em seco. Ele não sabia se sentia alívio ou culpa. Parte dele ainda achava que devia alguma coisa para o avô, que talvez tivesse sido fraco demais, que talvez merecesse o que passou. Neide percebeu o conflito no olhar dele. Lucas, escuta. Você não fez nada de errado. Você ficou doente. E doença não é falha. Não é preguiça. Não é desculpa. É vida. E a vida às vezes dói. Mas você tem direito de viver sem ser punido por isso. Ele abaixou a cabeça e chorou. Pela primeira vez em meses, ele chorou sem segurar. E Neide ficou ali segurando a mão dele em silêncio. 3 meses depois, Lucas conseguiu um emprego. Nada grande. Ajudante numa marcenaria, serviço leve, 6 horas por dia. O dono sabia da diabetes dele, sabia que ele precisava de pausas para medir a glicemia, para comer no horário certo, e não ligou. Contratou mesmo assim. No primeiro dia de trabalho, Lucas voltou para o abrigo com um sorriso tímido no rosto. Ele mostrou o crachá para Neide e ela abraçou ele apertado. Eu sabia que você ia conseguir. Ele ainda morava no abrigo, mas agora estava juntando dinheiro para alugar um quartinho. Pequeno, simples, mas dele. O avô continuava na mesma casa, sozinho. Os vizinhos pararam de cumprimentar. A comunidade que antes o via como exemplo, agora o via como o homem do vídeo. O voluntário falso. O caridoso que maltratava o próprio sangue. Ele tentou ligar para o Lucas uma vez, mas o número não existia mais. Lucas não voltou. Não por raiva, mas porque entendeu que, às vezes, se salvar significa deixar para trás quem te machucou. Mesmo quando essa pessoa deveria ter te protegido, hoje Lucas acorda cedo. Mede a glicemia antes do café. Come devagar, sem pressa, sem medo. Trabalha, conversa com os colegas, volta para o abrigo, janta com os outros moradores. E antes de dormir, ele olha para o teto e respira fundo. Ele está vivo. Ele está inteiro. E pela primeira vez em muito tempo, ele sente que tem o direito de estar aqui. Talvez alguém que você conheça esteja vivendo isso agora. Talvez esteja em silêncio, com fome, com medo. E talvez precise de alguém que grave, que denuncie, que não finja que não viu. Porque às vezes, a diferença entre morrer aos poucos e voltar a viver é só uma pessoa que decide não ficar em silêncio.